Boa tarde a todos. Estamos aqui com grande alegria mais uma vez, a convite da CEL Cultural Espírita do Lejado Grande, através do nosso irmão e nosso amigo Walter, um trabalhador muito devotado à causa espírita. Estou diretamente de Pato Branco na tarde de hoje. Então, como é de praxe inicialmente, vamos fazer uma prece pedindo assistência a nossos amigos espirituais para que consigamos, dentro daquilo que somos merecedores. Como sempre digo, não somos detentores da verdade, somos meros instrumentos dos amigos espirituais, que nós consigamos então fazer um trabalho tranquilo, dentro do merecimento de todos. Assim, neste momento, Mestre Jesus, por seu intermédio de nossos amigos, gostaria neste momento de pedir humildemente a permissão a Deus, nosso Pai, que é todo bondade e justiça, para que consigamos, nesta oportunidade, estarmos dialogando com nossos irmãos sobre os ensinamentos da doutrina espírita, alicerçados nos teus ensinamentos, mestre amigo, consigamos realmente só fazer aquilo que nos é permitido, que a sua paz, que a sua luz esteja junto de todos nós neste momento. Obrigado e que assim seja. Então, amigos, como já havia comentado inicialmente, estou aqui atendendo ao convite de nosso irmão Walter, que nos convidou para que nós falássemos um pouquinho sobre alguma coisa sobre a doutrina espírita. E eu, com grande alegria, respondi que estava à disposição, ainda mais para essa casa tão querida dos trabalhadores do Lajado Grande, que sempre receptivos, sempre me receberam bem. Então, que eu possa, dentro de minhas imperfeições, conseguir desenvolver um trabalho simples, mas com muito amor. Então, o trabalho desta tarde, que foi me dado também a oportunidade de escolher o tema, gostaria de falar do perdão, essa palavra tão bela, mas que ainda, infelizmente, por mais contraditório que pareça, ela se faz muito importante que aprendamos a exercer. Então, eu escolhi esse tema baseado num texto do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o texto O Sacrifício Mais Agradável a Deus. Eu vou ler um comecinho aqui para a gente ter uma ideia da profundidade que é este assunto. Então, diz assim: se, portanto, quando fordes depor a vossa oferenda no altar, vos lembrardes que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, dádiva junto ao altar e ide. Antes reconciliai-vos com o vosso irmão, depois, então voltai a oferecê-la. Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Então veja bem a profundidade desta frase, que quanto de nós, em momentos de dificuldades, procuramos os templos religiosos aos quais estamos
participando, mas ainda trazemos muitas mágoas, muitas tristezas em relação ao nosso próximo em nossos corações. E buscamos, mesmo ainda cheio de mágoas e ressentimentos, que Deus corresponda à nossa vontade, que Deus satisfaça nossos desejos, quando deveríamos estarmos buscando inicialmente, estarmos buscando dentro de nossas consciências vestígios, se existe algum tipo de mágoa, algum tipo de ressentimento, que porventura tratando em relação ao nosso próximo. E sabemos nós, assim, que através da doutrina espírita somos esclarecidos que, inicialmente, a maior laboratório para que exerçamos o perdão é dentro de nosso próprio lar. Pois a doutrina espírita, sendo uma doutrina reencarnacionista, nos ensina que é dentro do lar que são reunidos aqueles que têm as maiores dívidas. Então, assim, começa dentro do lar a busca da reconciliação. E Deus, na sua profundidade, da sua sabedoria, de seu amor por cada um de nós, seus filhos, oportuniza então que nós não saibamos com quem estamos convivendo. Dessa forma, inicialmente estamos convidados a voltarmos, em sua maior parte, devido ao atraso ainda espiritual que nos encontramos neste plano, a convivermos dentro de um mesmo lar com nossos desafetos de outrora. Desta maneira, é reunido dentro de um lar para constituir uma nova família, desafetos de outras existências. Dessa forma, sempre percebemos que de uma maneira ou outra temos uma dificuldade de estar nos relacionando, marido e mulher, pai e filhos. Mas a doutrina espírita nos traz então um alicerce para que consigamos compreender o porquê dessa situação. E daí ali se inicia os primeiros passos para que começamos então a exercermos a virtude do perdão. A família, esse laboratório divino, para que aprendamos então, nesse micro-universo que se chama lar, a convivermos, nos tolerando, tendo indulgência um para com o outro, para que depois, consequentemente, queremos exercer essa prática tão maravilhosa que é o perdão na vida em sociedade. Saímos de dentro de nosso lar e vamos conviver com outros irmãos que têm seus problemas, seu ponto de vista diferente em relação à vida. E também nesse universo está a convivência com nossos colegas de trabalho, nas empresas, enfim, aonde exista reunião de coletividades, estaremos defrontando com criaturas, nossos irmãos, espíritos em evolução, que também têm a sua bagagem espiritual, também trazem suas mazelas, e muitas vezes, ao contato com nós, estarão também transferindo
suas vibrações, que podem ser boas ou menos boas. Então veja bem como é complexo a situação de estarmos vivendo em um planeta que até neste momento está tendo um convite à mudança de vibração de pensamento, um convite para que a humanidade comece a modificar seu modo de agir, pois estamos enfrentando uma pandemia. E também aí existe conflitos de ideologias, onde envolve a política, o lado financeiro, enfim, são muitos pensamentos, cada um com o seu ponto de vista diferente em relação ao que está acontecendo. E vem à tona muitas mágoas, aonde cada um com seu argumento transfere aquela aflição por estarmos passando por este momento que não sabemos até quando vai durar, para aquele nosso irmão que muitas vezes já trazemos algum tipo de mágoa, de ressentimento em relação a ele. Então, vamos refletir em relação a isso, o que estamos fazendo com esta oportunidade que seria de reflexão, de estarmos modificando nosso agir, que no momento então somos convidados a ficar dentro dos nossos lares. Talvez não seja o momento de conversarmos, sabermos como está a nossa família, porque ultimamente corremos mais atrás do material e esquecemos de conviver, de fazer o exercício de nossa modificação moral, e como falei inicialmente desta explanação, está dentro de nosso lar. E transformando-nos interiormente, automaticamente estaremos contribuindo para a melhora psíquica de nosso planeta. E daí então, quando nos descuidamos do modo que tratamos o nosso semelhante, começam a fluir as mágoas, os ressentimentos, estas muitas vezes já existentes, vejam bem, de existências pretéritas, aonde trazemos mágoas, ressentimentos ou esses mesmos sentimentos para com os nossos irmãos. E daí o clima pesa. Não conseguimos conviver com aquele irmão que inicialmente, em um projeto reencarnatório, vamos dizer assim, que na coleção de André Luiz, psicografada pelo médium Chico Xavier, nos apresentados diversos departamentos na espiritualidade maior para todo um preparo para que então a este plano. E daí começam de novo aqueles conflitos que trazemos no nosso inconsciente e que despertam muitas vezes com um grau maior ou menor de intensidade de acordo com o que vai acontecendo com a nossa convivência com aqueles irmãos que trazemos algum tipo de conflito de outras existências. E veja bem, a mania de depositarmos no próximo a culpa de nossos problemas, a culpa de nossos conflitos existenciais. Então, no livro O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão, de Alberto Almeida, um livro muito interessante que eu indico para quem está me assistindo neste momento a ler, outros, este maravilhoso explanador da doutrina espírita nos traz um estudo sobre justamente o perdão. E lá ele coloca algumas pautas que neste breve momento terei a tentativa de estar reproduzindo.
dizer assim que nós temos algum tipo de conflito muito intenso com alguém que convive com nós de forma diária ou em alguns momentos da nossa existência. E isso está nos causando um mal-estar que nós parece que não conseguimos nos desvencilharmos daquela situação. Mas veja bem, como disse inicialmente, muitas vezes apontamos para o próximo a culpa daquela situação. Mas vamos refletir então. Como será que veja bem, para que o outro tivesse atitude de repúdio e de rancor contra nós? Será que já paramos para pensar nisso? Qual a nossa cota de culpa na situação que está ocorrendo? Até que ponto nós contribuímos desta forma para aquele irmão estar agindo dessa forma com nós? Nós nunca paramos para pensar nisso, porque nós sempre nos dizemos ser os ofendidos com a situação. Nós nunca, veja bem, nós nunca nos colocamos no papel como protagonista do ofensor. É sempre nós que somos as vítimas. Esse orgulho, esse egoísmo que envolve toda essa situação faz que nós não enxergamos nossa parcela de culpa. Outra situação é nos colocarmos no lugar daquele irmão que hoje, momentaneamente, eu digo momentaneamente porque chegará um momento que terá uma solução, mas nós temos que buscar, nós estarmos conscientes que é necessário nós modificarmos nossa maneira de agir. E assim como então nosso mestre, nosso modelo e guia, segundo a questão 625 de O Livro dos Espíritos, que é o Mestre Jesus, nos disse para que não façamos aos outros o que gostaríamos que seja feito para nós mesmos, também nos colocarmos no lugar daquele irmão para ver o que ele está sentindo. Muitas vezes, uma palavra mal colocada, um sentimento negativo alimentado de forma demasiado, poderia ser evitado se nós tivéssemos mais compreensão com o nosso próximo, mais indulgência. Porque não sabemos nós o que aquele irmão estava passando naquele momento que ele nos desferiu aquelas palavras. E nós, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, que também, remontando então ao Livro dos Espíritos, na questão 785, que diz que o maior empecilho ao progresso é o orgulho e o egoísmo, que nos entrava, que nos faz nos colocar na posição de superiores aos nossos irmãos, impossibilitando assim que a progresso espiritual e ao mesmo tempo assim havendo uma transformação moral em nós como espíritos em evolução e consequentemente formando assim no nosso planeta uma mudança de vibração. Então Chico Xavier, este nosso irmão que foi um incansável trabalhador da doutrina espírita, tem umas frases bem interessantes, simples, mas objetivas, que nos dizem assim: perdoar aos inimigos é pedir perdão a si mesmo.
Então veja bem, quantas vezes estamos em atividade profissional, uma atividade de confraternização, e num lapso de vigilância nossa, vem aquele pensamento de alguém que nos disse alguma coisa, e nós, naquele descuido, em vez de aproveitarmos aquele momento para exercer nossa profissão, para ter uma conversa agradável com aqueles irmãos que estão junto de nós, começamos então a maquinar aquela situação. Maquinar e maquinar e maquinar. Daí que venha o ressentimento, que quer dizer tu reviver aquela situação, ressentir. E cada vez que revivenciamos aquela situação, colocamos ainda mais alguma coisa ali, mais um tempero, que muitas vezes aquele irmão, alvo de nossos pensamentos, ele nem tem consciência de que ele pode ter nos magoado. Continua Chico Xavier, perdoar os amigos é uma prova de amizade. Vejam bem, cada um tem o seu círculo de amizade, que são criados através de afinidades, tanto que na espiritualidade maior, os grupos por afinidades. Chega um momento que, devido a algum tipo de circunstância, também existe um rompimento nesta convivência. Então, a maior prova de amizade que Chico então nos convida é a gente realmente perdoarmos aquele nosso irmão. É difícil. Perdoar as ofensas é mostrar que já se tornou melhor. Existe uma historinha que Divaldo Pereira Franco conta em suas palestras, que certa vez havia um irmão que tinha tido uma convivência muito grande com ele, com Chico, só que por algum motivo esse irmão acabou se desligando deles, se afastando. E depois de muito e muito tempo, então, ele procurou a Divaldo e disse assim: olha, meu irmão, eu vim lhe pedir perdão porque realmente eu cometi um erro e peço-lhe o perdão. Naquele momento, então, a mentora de Divaldo, Joana de Ângeles, intuitivamente se concordou e disse assim: você não vai perdoar. Divaldo ficou até admirado, né? Mas Divaldo seguiu o conselho e disse: não posso lhe perdoar. Ele prontamente admirado, este irmão: mas como você, como um divulgador da doutrina espírita, não pode me perdoar? Divaldo ficou pensativo, mas a Joana disse assim: você não irá lhe perdoar porque não existiu a ofensa, não existiu a mágoa. Então veja bem, hoje eu me propus falar sobre o perdão, mas no momento que não existe então a mágoa, o ressentimento ou qualquer sentimento negativo que origine a estas mesmas em nosso interior, não é necessário que se exerça o perdão, porque não existe o que ser perdoado. Por mais que sejamos conflitados, atacados de maneira assim forte. Então, é necessário que nos dispomos realmente de coração, com elevação de pensamento, procurarmos cedermos ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo e sermos
direcionado a nos reconciliarmos. Porque como o orgulho e o egoísmo agem de maneira muito fortes nesses momentos, se não realmente nos dispormos a procurarmos aquela criatura que existe, o embate psíquico, que sabemos que muitas vezes não é preciso palavras verbais para se manter unito. Os pensamentos, a doutrina espírita nos elucida que o pensamento é um instrumento muito, vamos dizer assim, não seria bem a palavra, muito forte, tanto para ser usado para o bem como para o mal. Então, hoje, como conversávamos, eu e o nosso irmão Walter anteriormente, quando nos propomos fazer algo que realmente estamos dedicados e sérios, principalmente para o bem, somos auxiliados. E hoje, minutos antes de começar essa live, eu procurava uma frase embasada na codificação espírita que falasse sobre reconciliação, mas que fosse algo que nos tocasse diretamente. Encontrei na internet, então, uma frase de Emmanuel, que diz assim: aquele que procura reconciliar-se, assumindo a responsabilidade do novo entendimento, é sempre um coração inspirado no verdadeiro amor. Então, veja bem que profundidade tem essa frase. Aquele que procura reconciliar-se. E como eu disse anteriormente, temos que nós, que somos, demonstrarmos que realmente queremos nos modificarmos. E o maior exemplo que tivemos de perdão foi do Mestre, que quando digo nós o colocamos na cruz, porque eu sempre digo, quem que é que diz que nós não estávamos lá naquele momento? Ele, em elevação espiritual, pediu a Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, que perdoasse a nós que não sabíamos o que estávamos fazendo. E há algo que é explanado no meio espírita, nos livros psicografados, principalmente em relação à vida do Mestre Jesus, que Cristo, demonstrando toda a sua elevação espiritual, fundos dos umbrais, buscar Judas, aquele que é tido como o maior traidor da história. Jesus foi lá e resgatou-o. E veja bem o final desta frase: assumindo a responsabilidade do novo entendimento, é sempre um coração inspirado no verdadeiro amor. O amor, essa que foi toda a essência dos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, que possamos nós, diante das circunstâncias que a nossa existência evolutiva se apresenta, possamos nós, sempre diante daqueles que vêm com o intuito de querer causar algum tipo de conflito, possamos agir e não reagir. Agir é demonstrarmos realmente estamos buscando outro tipo
de atitude nas nossas existências. E como diz o Mestre, também nos convidando para que, quando Pedro o procurou pedindo para ele quantas vezes deveria ser perdoado, ele não disse que perdoássemos 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, que possamos sempre estar fazendo uso do perdão, mas não condicionando esse perdão a algum tipo de condição. Possamos realmente perdoar de coração, como diz aqui nesta frase de grande elevação de Emmanuel, que também é um dos grandes benfeitores da espiritualidade maior, que possamos então pelo verdadeiro amor, e ao mesmo tempo que isso ocorre, estaremos com certeza caminhando por caminhos mais leves, demonstrando que por maiores que sejam ainda as dificuldades que enfrentaremos, trabalhando para nos modificarmos, trabalhando para que esse plano que está em fase de transição planetária seja um plano melhor para nós estarmos convivendo em fraternidade. Eu agradeço esta oportunidade, que possamos sempre estarmos unidos em pensamentos de paz, de luz e de fé. Então agora eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos, quem está me assistindo. Vamos agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai de infinita bondade e justiça, por todas as oportunidades que possibilita estar vivenciando no nosso dia a dia, que muitas vezes enfrentamos dificuldades que parece que são maiores que nossas forças, mas que ao final aprendemos que elas foram permitidas para que consigamos estarmos desenvolvendo todos os potenciais divinos que trazemos dentro de cada um de nós, pois que o Mestre nos disse que faria vez e muito mais. Basta que quiséssemos nos modificar. Obrigado por toda a paz, por toda a luz, e que assim seja. Muito obrigado, irmãos. Peço perdão se deixei a desejar, mas saibam que fiz com grande gratidão a todos que me assistiram, em especial a esta casa maravilhosa que é no Lajeado Grande, que tem muita luz, e que cada vez que lá estive com nosso irmão Walter, nosso irmão Volney Castilho, senti uma paz muito grande. Obrigado, e que a luz do Mestre Jesus esteja sempre junto de nós, e que assim seja.